Olha só, gente, um assunto sério, né? Um envelhecimento precoce da boca é a perda da estrutura mineral dos dentes e está diretamente relacionada com o estilo de vida que a gente vem levando, né? Problemas que antes apareciam em pessoas mais idosas, agora vêm atingindo jovens e adultos. Por isso eu convidei aqui a doutora Ana Cristina Magalhães, que é dentista, para tirar as dúvidas sobre esse assunto que é tão importante, que é a nossa saúde bucal, né? Bem-vinda, doutora. Tudo bem, Vanessa? Infelizmente, quando a gente trata essa palavra envelhecimento, todo mundo arrepia, né? Verdade. Realmente, a boca está envelhecendo mais rápido do que deveria. O que está acontecendo? Nós temos o estilo de vida que nós estamos vivendo hoje em dia, infelizmente, contribui completamente com isso, que gera doenças de efeito comportamental, que tem alterações sistêmicas e bucais. Então o paciente chega para mim, nos seus 30 anos, faz um controle regular da saúde bucal, vai ao dentista, boa escovação, e chega para mim e diz: doutora, eu acredito que eu estou com cárie, porque meu dente dói quando eu tomo uma água gelada. Aquela questão que a pessoa acha que é só a sensibilidade, né? Outra questão, doutora, eu tenho 20 anos e tento tomar açaí ou sorvete, não aguento. Outra situação, doutora, minha gengiva subiu, movimentou. E quando eu vou escovar os dentes naquela região, dói. Então, são todos questionamentos que é muito pertinente de hoje. Isso deveria estar acontecendo lá para frente, ou às vezes nem está acontecendo nessa evolução. Quais são essas mudanças de hábito? O que a gente faz, né, hoje em dia que acarreta, então, esse desgaste acelerado dos nossos dentes? Então, hoje a gente precisa entender que fatores naturais que nós temos todo dia fazem esses problemas. Quando a gente pega um paciente jovem que já apresenta situações como essa, nós temos que entender que algumas causas, quais são os pacientes que estão ali gritando e possíveis problemas que vão acontecer. Pacientes pós-bariátricos, que hoje nós temos muitos pacientes que passaram por cirurgia bariátrica, pacientes com refluxo gastroesofágico. Quantos pacientes hoje têm problema, já tiveram, acham que não tem mais, que já foi curado e na verdade não é isso. Isso pode ser recorrente, tem que ser prestada atenção. Pacientes com insônia. Nós mulheres hoje, com essa vida maluca, não dorme temos direito, insônia afeta. Ou um mau comportamento desse sono, infelizmente. Pacientes altamente ansiosos, que tem apertamento, seja noturno, seja em vigília, que é o diurno, que você olha para o paciente, ele está apertando a musculatura. A gente vê até movimentando assim aqui o músculo, né? Ou ele está mexendo a boca. Infelizmente, hoje também isso é muito corriqueiro. Nossa. Pacientes atletas, e aí a gente pode dizer atletas, eu não posso caracterizar como atletas só profissionais. Eu tenho os pacientes atletas que praticam, já são considerados atletas, quem pratica 3 vezes por semana atividade. Somos todos nós. Por quê? Ele vai ter uma alimentação diferente. Isotônicos e afins, né? Suplementação com whey protein, são muito ácidos, são alimentos muito ácidos. Então, tudo isso contribui para prejudicar a qualidade da minha saliva e acidificar o meio bucal. Então, esse conjunto de situações trazem todos os problemas que hoje nós temos. Então, eu tenho pacientes que têm 30 anos de idade com uma boca de 60. Puxa vida. Pacientes que têm doenças bucais, mas que não são de cunho bucal. É muito mais complicado tratar, porque eu preciso da colaboração de outros profissionais. Ela fica interprofissional e multiprofissional. Às vezes eu preciso encaminhar para um gastro para fazer essa avaliação e entender onde pode ser melhorado, entender e fazer o tratamento. Às vezes eu tenho que mandar o ansioso para psiquiatra, para uma terapia.
eu preciso trabalhar em conjunto. Hoje é um dentista com tentáculos em várias outras áreas para que a gente possa, em conjunto, cuidar desse paciente. Entendi. Vamos falar sobre alguns exemplos, por exemplo, com fotos que a gente tem até para mostrar alguns tipos de desgaste, por exemplo, o desgaste do esmalte do dente, como você sugeriu, assim, ele pode ser desgastado com alimentos ácidos, essas questões. E aí, ó, o dente fica assim, a gente vê ali uma curvatura no dente. Curvatura. Esse, infelizmente, é um paciente que consumia limão. Nossa. Ele chupava limão, ele adorava. Eu tenho muitos pacientes que adoram alimentos muito ácidos, muito cítricos. E esse é um exemplo, né? Ele infelizmente adorava chupar limão. Deve ficar uma sensibilidade enorme na boca da pessoa que qualquer... Às vezes nem a sensibilidade. Isso começa a ser um processo crônico que ele nem sente dor. Poxa. E ele percebe só esteticamente que eu tenho algum desconforto, né? Estético. Outra perda interessante que a gente pode mencionar... A hipersensibilidade? Uma foto é quando a gengiva sobe... Tem a exposição de uma parte do dente, que seria naqueles dentes do meio, ali, principalmente os inferiores, se a gente observar na foto. E ora também com uma dor, e ora pacientes crônicos que não sentem dor. E isso vai só aumentando. Mas eu penso que ele, na hora de escovar o dente com a gengiva, assim, deve ser bem dolorido, né? A sensibilidade é muito grande. Tem situações que é uma hipersensibilidade. E tem como então fazer isso voltar ao normal com o tratamento? Cirurgias gengivais e tratamentos, todos coadjuvantes, né? O mais importante é entender que não é um tratamento único. Eu vou lá, mudo a escova, mudo o creme dental, faço uma cirurgia e tá tudo bem. Não. Temos que tratar as causas, porque são os efeitos daqui 2 anos voltarão. Verdade, ou mais rápido ainda. Outra questão até é a reabsorção óssea, que a gente também trouxe a imagem. Exatamente. Explica pra gente o que acontece ali. Então, nessa situação, nós também, o envelhecimento precoce e o envelhecimento natural, eu tenho também essa reabsorção óssea natural. Mas quando eu tenho isso precocemente, eu começo a ter espaços no meio dos dentes, como naquela foto, que mostram essa perda da estrutura óssea na região ou em toda a boca. Em casos mais graves, pode levar mesmo a pessoa a perder o dente e ter que usar implante, né? Perder o dente. Eu vejo muitas pessoas novas já com implante, né? Infelizmente. Então a gente tem que entender, por exemplo, chega um paciente que quer fazer clareamento. E aí, quando ele acha que está tudo bem, ele escova os dentes com uma escova legal, uma pasta adequada, ele não tem gengivite, ele não tem periodontite, ele não tem cárie. E acredita que está tudo bem. E às vezes, infelizmente, essa doença bucal não cariosa, que é o nome que a gente usa para esse tipo de essa situação inteira, infelizmente eu não posso tratar de primeira mão. A gente tem que fazer primeiro um tratamento gástrico, encaminha esse paciente. E aí, no segundo momento que esse paciente volta para que seja feito um clareamento, que é um procedimento simples. É verdade. Rapidamente, que dica que você pode dar para quem está em casa, então, para cuidar mesmo, para evitar esse tipo de envelhecimento precoce? Numa condição inicial, a gente tem até as diquinhas, olha só. Numa condição inicial, a gente consegue deixar bebidas ácidas por muito tempo na boca. Então, os candidatos de passar um final de semana inteiro tomando caipirinha de limão ou muito tem que tomar muito cuidado, né? Ou muito vinho, ou qualquer tipo de bebida que é altamente ácida, a gente precisa realmente pensar sobre isso. Também ingerir junto na ingestão, aguardar alguns minutos para escovar os dentes quando a gente faz essa ingestão de bebidas ácidas. O que acontece no dia de hoje? A gente precisa almoçar correndo, sai correndo, escova os dentes correndo e volta para o trabalho. É um cuidado que tem que ser feito. Mais calmamente. Isso, consumir os alimentos cítricos à noite também é um problema. E a água para diluir isso tudo, seja tomando um vinho, seja tomando qualquer coisa. O mais importante em condições iniciais são alguns detalhes. E claro, procurar
um profissional, assim, que perceber qualquer probleminha ali na boca, porque, gente, ninguém merece, né? Tá com a saúde bucal, assim, né, prejudicada, né, doutora? Isso mesmo. Muito obrigada, adorei, gente. Vamos ficar atento a isso. Obrigada pelas dicas aqui, pelo alerta, tá? E nós vamos para o intervalo, porque na volta vamos preparar uma salada deliciosa com macarrão e atum. Não sai daí não.